Primeira noite de DNA. Essas noites serão os momentos que nós vamos priorizar muito durante esse ano, porque serão momentos onde nós estaremos gerando realmente esse DNA da cultura do reino, em nós como cristãos. Faz parte desse processo de maturidade que Deus tem nos desafiado a buscar. E como igreja, é um momento para a igreja, é um momento da gente aperfeiçoar aquilo que Deus nos chamou para sermos como igreja, porque nós sabemos que uma igreja ela é formada pelos princípios e valores bíblicos, e isso em qualquer igreja cristã vai ser igual, mas ela também é formada pela visão que Deus dá, pelo DNA que Deus dá, que aí é de maneira específica para cada igreja. Nem tudo que é de Deus, Deus nos chamou para fazer. Isso é algo que parece meio antibíblico, né? Mas não é. Por exemplo, tem igrejas que foram chamadas para trabalhar diretamente com dependentes químicos, por exemplo. Igrejas que têm um chamado, têm uma visão, têm um DNA para isso. E as igrejas que não têm pastores, as pessoas não vão ser cuidadas? Claro que vão. Elas são encaminhadas para essas igrejas que têm um trabalho, que têm um know-how, que têm experiência, que têm chamado, que têm unção. E a igreja entra como parceira dela nesse projeto. Ninguém consegue fazer tudo. É por isso que nós precisamos ser um corpo. Da mesma maneira que nós, como igreja, ninguém consegue fazer nada sozinho. A Bíblia diz que, quando compara a igreja a um corpo, a Bíblia diz: imagina se todo o corpo fosse pé. Imagina. Tem uns que parece que quase nasce só a cabeça, né? Mas não nasceu. Imagina se todo o corpo fosse mão. Então, da mesma maneira, as igrejas, cada DNA, cada chamado, cada visão que Deus dá para pastores, vai complementando, é uma parte da engrenagem de algo chamado Reino de Deus. E quando cada um se propõe a fazer aquilo que foi chamado para fazer, nada fica sem ser feito, e assim o Reino de Deus é expandido e é glorificado. Então, as nossas noites de DNA, elas vão ser sempre nas primeiras sextas-feiras do mês. Toda primeira sexta-feira do mês, a não ser que caia algum evento na primeira sexta-feira do mês, a gente faz em outra. Mas o fato é que uma vez por mês, nós vamos estar nos reunindo como CB Vida em todo o Brasil. Todos os nossos campos estão conectados, Aqui é nosso abraço, para a galera de Cruzeiro do Sul, da CB Vida Cruzeiro do Sul, CB Vida Sena Madureira, CB Vida Defesa Civil, CB Vida Cuiabá, CB Vida Barueri, só CB Vida Eldorado, que tivemos um problema ontem, Eu fui ministrar lá e teve uma queda de energia, queimou o data show, eu preguei no gogó, sem microfone, porque ficou só uma fase lá, e eles não conseguiram conectar, mas está sendo gravado, e eles irão durante essa semana assistir, vai ser repassado para toda a igreja. Então, todos os meses, nós vamos estar reunidos, toda a CB Vida, em todo o Brasil, para a gente poder alinhar o nosso DNA, alinhar aquilo que Deus nos chamou, primeiro para sermos e depois para fazermos. As primeiras noites de DNA que nós tivemos ano passado, eu falei sobre nossos princípios, nossa visão, missão e nossos valores. Isso deve estar no nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar depois, é extremamente importante, embora a gente vá abordar isso novamente no Instituto Bíblico, que começa dia 6 de fevereiro. Então, mas nós já temos a ministração sobre isso, para você entender o que é visão, é aquilo que nós enxergamos de olhos fechados, é a igreja que nós estamos nos tornando e queremos nos tornar a cada dia. O que é a missão? É aquilo que nós precisamos fazer todos os dias para que a gente se torne essa igreja que a gente sonha. E os nossos princípios e valores é aquilo que norteia o nosso comportamento como igreja, a nossa maneira de resolver as coisas, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de conduzir. Então, isso faz parte do nosso DNA, da nossa identidade. Então, eu queria muito que você valorizasse muito essas noites de DNA. Eu queria pedir para todos os líderes de ministério que estão presentes, que fizessem a relação de frequência das pessoas, dos voluntários do seu ministério que estão aqui, tá bom? Então,
Você, o líder da rede de voluntários, vai fazer a frequência dos líderes de ministério, e cada líder de ministério registra a frequência dos voluntários que estão aqui e passa para o líder da rede de voluntários, tá bom? Para quê? Para a gente identificar quem não veio, para a gente poder entrar em contato, falar da importância, trazer para perto. A gente vai fazer tudo o que for possível para termos no próximo, né? A gente vai ter um louvor também top a partir do próximo. Hoje é porque nós estamos numa fase de reorganização também do nosso Ministério de Louvor. Segunda-feira nós temos uma reunião, né, que deve durar aí umas 3 horas, junto com toda a equipe, para a gente poder redefinir algumas coisas, melhorando, lógico, né, melhorando ainda mais aquilo que já temos vivido. Então, a gente abriu mão hoje, mas a partir da próxima noite de DNA, nós vamos ter aqui um período de louvor, de adoração. Então, eu quero muito motivar você a não abrir mão, a valorizar, porque esse é um dos momentos, assim, que vai ser extremamente importante para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós, como igreja, nesse ano de 2023. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que está em Gênesis, capítulo 13, versículos 14 a 18, de maneira bem breve. No final, quero encerrar com uma dinâmicazinha bem bacana também, bem breve. Quero aqui no máximo 8 e 10, a gente está encerrando, tá bom? Sei que você não acredita em pastor quando fala de tempo, né? Você está certo, mas vamos lá. Gênesis 13, versículos 14 a 18, a gente vai falar sobre tomar direções certas. Esse texto, muito conhecido, fala exatamente da história de Abraão e Ló. Quando Deus manda Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, Deus diz para Abraão ir sozinho. Mas, como a gente que é crente, e geralmente a gente sabe mais do que Deus, né? Então, Abraão deve ter pensado, é porque Deus não sabe que Ló vai me ajudar muito, e ele leva o seu sobrinho Ló. E aqui, na frente, esse momento que nós vamos ler, é o momento que eles precisam se separar, porque o que acontece? Ló segue Abraão, Ló prospera muito, e Ló acha que tinha prosperado por causa dele. Ló não sabia que a prosperidade, na verdade, estava sobre a vida de Abraão, que era quem Deus tinha chamado, e não sobre a vida dele. E começa um atrito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e Abraão diz, olha, eu acho que é melhor a gente se separar para evitar desse negócio piorar. E Abraão dá a Ló o direito de escolher primeiro quais as terras que ele queria. Ló, se fosse um cara consciente, ele teria dito, não, cara, eu vim com você, o chamado é seu, eu estou aqui com você, escolhe você primeiro. Não, Ló se aproveitou da oportunidade e escolheu a melhor parte. Se era para escolher também, eu iria escolher a melhor. Ou eu deixava para o outro escolher, eu também não iria escolher a pior, né? E aí, aqui eu quero ler com você a partir do versículo 14, Gênesis 13, a partir do versículo 14, que diz assim, disse o Senhor a Abrão, né, que depois que ele se tornou Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra em que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém, queridos? Então eu já coloquei para você o contexto dessa história. Eles vêm caminhando junto durante um tempo, prosperam, começa a haver o atrito entre os seus pastores e eles decidem se separar. Abraão manda Ló escolher primeiro. Ló escolhe a região mais produtiva, né?
ele escolhe a melhor parte e a gente vai ver o desenrolar dessa situação. Queridos, a gente não pode entrar em 2023 com a mesma estrutura que nos conduziu em 2022, com a mesma fé que nos conduziu em 2022, com as mesmas atitudes que nos conduziram em 2022, com a mesma visão que nos conduziu em 2022. Se a gente não entender que algo além do dígito 2 por 3 precisa mudar, a única coisa que vai mudar é o dígito. Em vez de 2022, vai ser 2023, e as coisas vão continuar sendo da mesma maneira. Nesse texto, Deus manda Abraão e Ló se separarem, Abraão manda Ló escolher, Ló escolhe o campo, o melhor lugar, a melhor geografia. Ló, ele escolhe a melhor geografia. É como se ele olhasse assim, essa aqui é a parte mais fértil da terra, aqui é onde eu tenho a maior probabilidade de prosperar, aqui é a melhor parte do campo. E Ló escolhe a melhor geografia, por quê? Porque ele achava que a prosperidade, que o crescimento estava sobre o lugar. O que Jó não sabia, o que Ló não sabia, é que a bênção e a prosperidade não era sobre o lugar, era sobre quem Deus havia escolhido. Ló, ele não entendia que tudo que ele havia vivido é porque ele estava com o cara certo. É porque ele estava com Abraão. E na cabeça dele, ele disse, não, eu vou aproveitar, eu vou escolher aqui esse lugar, porque é a melhor terra. E se você olhasse geograficamente, realmente era a melhor terra. Só que Ló não sabia, ele não entendia que a bênção não estava sobre o lugar, mas estava sobre aquele a quem Deus havia escolhido, que era Abraão. Se ele soubesse e se ele entendesse e reconhecesse que a bênção estava sobre Abraão, a primeira coisa que ele teria dito era, meu amigo, deixa eu ficar contigo aqui, eu não quero sair de perto de ti não, eu vou mandar esses meu pastor embora, se brigar contigo, vai brigar comigo também, eu quero é ficar do teu lado, eu não vou sair daí. Mas não, ele achou que estava sobre o lugar, e ele faz a escolha. Mas por que Abraão não escolheu primeiro? Ele poderia ter escolhido primeiro, porque a partir do momento que Abraão dá a Ló o direito de escolher primeiro, ele passa a correr o risco de ficar com a pior parte, sim ou não? Só tinha uma maneira dele garantir que ele ficaria com a melhor parte, é se ele fosse o primeiro a escolher. Abraão dá o poder de escolha a Ló, porque ele não estava preocupado com o lugar. Abraão sabia que independente do lugar onde ele fosse, ele seria abençoado, porque havia uma palavra sobre a vida dele, havia uma promessa sobre a vida dele. Deus tinha dito para ele, Abraão, eu farei você próspero, eu farei você pai de uma grande nação, farei você pai de multidões. Ele diz, aonde você for, eu vou te abençoar. Abraão sabia que não era sobre o lugar, Abraão sabia que era sobre quem estava sobre ele. É por isso que ele não se preocupa com a geografia. Ele não se preocupa com a qualidade do solo. Ele não se preocupa se tinha pasto. Ele não se preocupa se era seco, não. Porque ele sabia que não era sobre o lugar. A bênção estava sobre quem o havia abençoado. Sabe, a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Aí eu te pergunto, por que Abraão queria? Não, a Bíblia diz que Deus escolheu Abraão. Foi Deus que o escolheu. Escolheu ele para ser o pai da fé, escolheu ele para ser o pai, de uma grande nação, pai de multidões. Deus o havia escolhido para aquela missão. No outro momento nós vamos falar um pouco sobre unção, mas o Hernandes Santos, quem já leu o livro dele, fala sobre isso, ele fala o que é unção. O que é unção? Unção é autorização. Unção nada mais é do que você estar autorizado por alguém a fazer algo. Quando você está autorizado, você tem autoridade. Então, Abraão, ele tinha unção, ele tinha a bênção, por quê? Porque Deus o havia escolhido, Deus o havia enviado. Então, ele tinha autoridade para prosperar. Unção não tem a ver com habilidade. Unção tem a ver com autorização. Tem a ver com autoridade
que é recebida de quem tem autoridade. Então, Abraão havia recebido da parte de Deus a unção para cumprir aquela missão, e ele sabia que a bênção de Deus, onde ele tivesse, a bênção de Deus estaria sobre a vida dele. Então, não era sobre o lugar, era sobre quem o havia chamado, era sobre quem o havia abençoado. E quando há separação entre Abraão e Ló, ocorrem duas coisas aqui nesse momento. Primeiro, Abraão precisava saber onde ele desejaria chegar. O texto diz que Deus manda que Abraão olhe onde ele estava e de onde ele estava olhasse para o sul, para o norte e para o leste. Abraão precisava saber, a partir daquele momento, onde que ele queria chegar. E Deus manda ele olhar, sabe, e para chegar lá, algumas coisas precisariam mudar. Para Abraão chegar onde ele queria chegar, onde ele escolheu chegar, onde Deus escolheu para ele chegar, algumas coisas precisavam ficar para trás, inclusive uma delas era o seu sobrinho Ló. Abraão não poderia mais continuar, ele já vinha em desobediência, porque desde o início Deus falou para ele só, mas a partir dali, para Abraão viver aquilo que Deus tinha para ele, e não só para ele, mas para toda a nação, algumas coisas precisavam mudar. E aí a gente precisa entender algumas verdades, que às vezes a gente tem dificuldade de entender. De que a estrutura que nos trouxe até aqui hoje, não é a mesma que vai nos levar àquilo que Deus tem para nós. E isso eu estou falando em todos os sentidos. A estrutura que te trouxe até aqui hoje como pai, não é a mesma que você vai precisar se você quiser viver coisas maiores como pai. A estrutura que te trouxe até aqui hoje, até o final de 2022, como profissional, não é a mesma que vai te levar a viver coisas maiores. A estrutura que te trouxe até aqui como empreendedor, a estrutura que te trouxe até aqui como empresário, a estrutura que te trouxe até aqui como cristão, não é a mesma que vai te levar a lugares maiores. Ou muda a estrutura, ou você permanece no mesmo lugar. É isso que a gente precisa entender. Sabe, se a gente não entender isso, a gente fica usando chavões como se isso fosse mudar a nossa vida. Sabe, eu fico muito triste e às vezes até me aborreço quando eu vejo pessoas achando que determinadas frases prontas vai mudar a vida dela. Coisas que a pessoa fala e não fala nem para ela, fala para os outros. Porque o que muda a sua vida não é o que você fala para os outros, é o que você fala para você mesmo. O filho pródigo, ele está lá na lama com os porcos, e a Bíblia diz que ele diz assim, e caindo em si, ele diz para si mesmo, ele está ali falando sozinho, ele diz, eu vou voltar, vou pedir perdão para o meu pai, vou pedir para ser pelo menos um dos empregados dele. Ele está falando para ele. Depois que ele fala para ele, a Bíblia diz que ele sai daquele lamaçal e vai em direção à casa do seu pai. Por quê? Porque o que muda a nossa direção, o que muda a direção da tua vida, não é o que você fala para os outros, é o que você fala para você mesmo. É isso que muda. Então você precisa entender que aquilo que trouxe você até aqui, não vai levar você para o próximo nível. Gente, ambientes, e quem acompanha o Tiago Brunel, ouvi muito ele falar sobre isso, foi com quem eu aprendi muito sobre isso. Ambientes, eles definem onde a gente vai chegar. Tem algumas coisas que definem onde a gente vai chegar. São as pessoas com quem você anda. Por isso que eu tenho evitado andar com o Rafael, porque senão eu vou me tornar um fazendeiro, e eu não quero ser fazendeiro, quero ser pastor, né? São as pessoas com quem você anda, os lugares que você frequenta, os livros que você lê. E quando a gente fala de ambiente, só tem duas coisas que podem acontecer. Ou o ambiente vai crescer, ou você vai crescer até um determinado ponto, que aquele ambiente não vai dar mais para você. Ou você vai mudar de ambiente para continuar crescendo, ou você não cresce mais. Porque tem ambientes que são de crescimento limitado.
E pessoas que não têm crescimento limitado, elas não permanecem nesse ambiente. Por quê? Porque elas querem crescer mais. Então chega um momento que você cresce tanto que o ambiente não te comporta. Só que o inverso também acontece. Tem ambientes que crescem muito e pessoas que não querem crescer também não permanecem nesses ambientes. Por quê? Porque o crescimento empurra, o crescimento aperta, o crescimento espreme, o crescimento, ele gera responsabilidades, ele gera compromissos que nem todo mundo está disposto a assumir. Então a gente precisa entender que algumas coisas na nossa vida, desde a nossa rotina diária, desde os ambientes que a gente frequenta, desde os livros que a gente lê, porque leitura é muito importante, mas você precisa ser coerente com a sua vida de leitura. Vou dar um exemplo. Qual é o tema da igreja nesse ano? 2023, o ano da... Pega um livro dentro aí para mim, pastora Neide, por favor, nesse bolso maior da minha mochila. Não, esse é do Fabrício, que eu acabei de ganhar de presente. Daqui a pouco nós vamos tirar uma foto. Tem um outro aí. Será que eu deixei lá em cima? Acho que não. É o ano de quê? Se Deus nos deu a direção, que é o ano da maturidade, eu vou estar lendo sobre o quê? Você está entendendo o que é coerência? Ah, pastor, o meu problema é que eu não consigo, a minha vida financeira está um traço, eu não consigo administrar bem. Aí você está lendo, bem-vindo ao Espírito Santo. Bem-vindo ao Espírito Santo vai te ajudar em tudo, mas você precisa ler um livro que vai te ensinar a lidar com as tuas emoções e com a vida financeira, porque 90% dos problemas financeiros não é financeiro, o problema está nas emoções e o financeiro é só um reflexo. Então eu preciso ser coerente em ler de acordo com aquilo que eu estou precisando. Então a gente precisa entender que algumas coisas precisam mudar, a gente precisa ser mais intencional, a gente precisa ser mais assertivo, sabe? A gente precisa focar mais, porque quanto mais você foca, mais rápido você anda, mais rápido você chega no lugar que você quer chegar. Então Abraão precisava saber onde ele desejaria chegar. Por isso que Deus diz para ele, de onde você está, e aí a gente chega no segundo ponto. Porque antes de eu saber onde eu quero chegar, eu preciso ter a capacidade de identificar onde que eu estou. Quando você vai pedir um Uber, primeira coisa que você coloca é o lugar onde você está. Depois você coloca onde você quer chegar, sim ou não? Depois que você identifica onde você está e onde você quer chegar, ele vai te dar um trajeto de como você chegar lá. Mas para poder ter o como, você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. Então Abraão precisava saber onde ele estava para poder definir onde ele gostaria de chegar. E a pergunta é, você sabe onde que você está hoje? Em que lugar você está hoje, pegando algumas áreas da tua vida, espiritualmente falando? Você está no lugar que era para você estar? Ministerialmente falando, você está no lugar que era para você estar? Fisicamente falando, você está no lugar que era para você estar? Profissionalmente falando, você é o profissional que você era para ser? Ou será que você não precisa melhorar? Será que não tem algo? Será que você não pode chegar mais longe? Só que para eu poder definir onde eu quero chegar, primeiro eu preciso definir onde eu estou. Isso chama-se autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, porque a pior coisa que tem é quando a pessoa não tem consciência de quem ela é. É a pior coisa que tem. Pior do que o que não sabe é o que acha que sabe. Ele está perdido e não sabe. E aí não adianta você tentar ajudar, porque ele sempre vai ter uma justificativa. Você sabe onde que você está hoje, onde que você se encontra, onde você quer chegar. Quando você define isso, aí você vai definir o como.
Aí a estratégia, o que eu preciso fazer? Eu preciso acordar mais cedo, meia hora todos os dias para eu poder ler, ter uma rotina de leitura. Não, eu preciso acordar 1 hora mais cedo para eu poder ter a minha vida de oração, o meu TSD, minha vida de intimidade com Deus. Eu preciso tirar um dia na semana para mim estar só com a minha família e ter tempo só para a minha família. Não, eu preciso. Aí você vai encontrar o como. Mas se você não souber onde você quer chegar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Aí você fica ali, entra ano, sai ano, e você culpando todo mundo, chega gente, vai passando na sua frente, você vai ficando para trás, e a culpa é do pastor, a culpa é do seu líder, a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu pai, a culpa é do seu bisavô, que você nem conheceu. Aí quando não tem mais ninguém para culpar, a culpa é das estrelas. Quando na verdade você só precisava ter a capacidade de olhar e dizer, caramba, eu estou aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para lá, e para mim chegar lá, eu preciso fazer isso aqui. É simples, mas a maioria não faz. Sabe, Abraão precisava identificar onde ele estava. E a gente precisa desse autoconhecimento, tanto na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. A gente precisa ter essa capacidade de olhar e dizer como que eu estou, em que lugar eu estou. Quando a Bíblia diz assim, lembra-te de onde caíste, a Bíblia está dizendo assim, lembra de onde você parou, identifica onde você está. Não necessariamente desviado e tal, não, mas onde eu parei. Será que eu parei no lugar que é para mim estar? Ou ainda tem algo que eu posso percorrer, ainda tem um lugar que eu posso chegar? Porque eu volto a repetir, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar vai estar bom. Não é aqui, não, está bom aqui. Não, vou ficar aqui, não, está bom. E eu vou dizer uma coisa para você. É tão difícil hoje você encontrar pessoas que sabem o que querem, que quando você encontra, você acha que a pessoa é arrogante. Quem sabe o que quer hoje, na maioria das vezes, passa por arrogante. Eu já tive em alguns momentos que dizer para algumas pessoas, a pessoa querendo me conduzir, eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa, com muito amor e carinho. Eu sei de onde eu saí, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Eu preciso de pessoas que me ajudem a chegar, mas eu já sei onde eu quero chegar. E quando você fala com essa firmeza de propósito, as pessoas acham que você é arrogante. Não. Simplesmente você sabe o que você quer da sua vida. Você sabe onde você quer chegar e você vai fazer o que for possível para chegar. Agora, como a maioria das pessoas não tem essa convicção, acabou se tornando algo incomum. E por mais que você fale com muito amor e carinho, e como muita gente dodói, você acaba às vezes ofendendo, só pelo fato de você ser alguém que sabe onde quer chegar. Era arrogante. Não. O cara só sabe o que ele quer da vida. Ele só não se deixa distrair, ele só não se deixa atrair por propostas. Ele já tem um propósito, ele sabe qual é o propósito dele. Não adianta vir com outra conversa que não vai levar ele. Então, nós precisamos desse conhecimento, dessa convicção, em todas as áreas da nossa vida, ter consciência de quem somos hoje, de onde estamos, para a gente poder definir como nós vamos chegar lá. Somente sabendo disso tudo, nós podemos avançar e fazer um 2023 diferente. E a pergunta é, como que você está espiritualmente? Como que está a tua vida espiritual? Como está teu relacionamento com Deus? Eu não estou falando como que está a tua vida religiosa. Eu vou explicar. Tua vida religiosa é você vir para o culto, é você ir para o GC, é você dizimar, ofertar. Beleza, isso faz parte da sua vida religiosa, que também faz parte da sua vida espiritual. Mas quando eu falo da sua vida espiritual, é algo além disso. Como está teu relacionamento com Deus? Como está tua proximidade com Deus? Que lugar está hoje? Onde você quer chegar no final desse ano? No teu relacionamento com Deus? O que você precisa fazer? O que você precisa mudar? Para que no final de 2023 você esteja onde você quer estar. Como que você está emocionalmente? Como que você está ministerialmente? Onde que você deseja chegar? O que você quer para a sua vida esse ano? Porque, gente, o que tem de gente perdido sobre a terra?
que tem de gente sem saber para onde está indo, para onde quer ir, não sabe se casa, se compra bicicleta. Perdidos. Enquanto nele, em Deus, nós encontramos propósito, nós encontramos direção. Sabe, todos nós precisamos disso. Porque, olha aqui para mim, a igreja só vai chegar onde eu e você decidirmos chegar. Porque quem vai conduzir a igreja somos nós. Se nós não mudarmos, a igreja não muda. Se nós não soubermos onde nós queremos chegar, a igreja não vai, nós somos a igreja. É a mesma coisa do casal que chega e diz assim: pastor, preciso que o meu casamento mude. O esposo quer que o casamento mude, a esposa quer que o casamento mude, mas nenhum dos dois quer mudar. Como? Se o casamento é apenas o resultado daquilo que cada cônjuge é. Se o cônjuge não mudar, o casamento não muda. Se o cônjuge não mudar, se os dois cônjuges não mudarem, o casamento não vai tomar outra direção. Da mesma maneira, se você não mudar, a tua família não vai tomar outra direção. Se você não mudar, teu ministério não vai tomar outra direção. Se você não mudar, teu GC não vai tomar outra direção. Se você não mudar, as coisas vão continuar sendo do jeito que foram até o final do ano. E daqui a 12 meses, se Deus permitir, você está vivo, você vai estar aqui no culto da virada. Feliz 2024, feliz ano novo, vai ser tudo diferente. E aquele monte de frase bonita, e no final de 2024, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Você não pode colocar a sua expectativa na mudança de ano, mas você tem que colocar a sua expectativa naquele que faz nova todas as coisas, no seu relacionamento com Ele. Se nós decidirmos sermos líderes melhores, pessoas melhores, cristãos melhores, pastores melhores, voluntários melhores, sabe, liderados melhores, não somente nós, mas a igreja vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas começa em nós. Começa em nós, como pessoas. Às vezes, a gente como líder está procurando um método ideal, os melhores métodos, enquanto que Deus está procurando pessoas melhores. Deus está procurando líderes melhores. Deus está procurando voluntários melhores. Deus está procurando liderados melhores. Ah, pastor, como ser um bom liderado? É só você ser aquele liderado que você gostaria de ter se você fosse um líder. Pastor, como ser um bom líder? É só você ser o líder que você gostaria de ter como líder. É simples. É a regra de ouro da Bíblia. Faça aos outros como você gostaria que fizessem com você. Está escrito, está tudo tão simples para nós. Sabe, se a gente decidir mudar, se a gente decidir crescer, sabe, não somente nós, mas a igreja, o reino, pessoas ao nosso redor vão ser abençoadas, vão ser transformadas. Ontem eu estive ministrando no Eldorado, como eu falei, e cheguei mais cedo para ter um tempo discipulado com o pastor, e ouvi o que eu ouvi dos pastores, assim, não tem preço. Não tem preço. Ontem eu preguei, como eu falei, né? Preguei no gogó lá ontem, então a garganta tá. Pastor Charles estava lá. Ouvi dele o quanto eles estão felizes com o que Deus tem feito ali na CB Vida, no meio deles. Eles estavam desistindo do ministério, estavam para abandonar tudo quando a CB Vida chegou, para ser um suporte, para ser um apoio. E hoje eles estão felizes, vivendo o propósito deles. A filha deles, que ele disse que tinha vergonha até de aparecer na porta da igreja, já está ministrando louvor dia de domingo. Porque quando você cresce, isso alcança a vida de outras pessoas. Quando você decide mudar, isso muda a vida de outras pessoas, isso alcança. Gente, o propósito de Deus para a nossa vida nunca será só sobre nós. Se o que você está vivendo está sendo só sobre você, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre vai ser sobre outras pessoas. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a trabalhar meu lado emocional, eu identifiquei, no meu processo de autoconhecimento, que eu tinha crença de não merecimento. Não sei se você já ouviu falar isso, mas é uma das crenças que
deixa a cabeça da gente meia louca. Eu trabalho desde os 14 anos. Eu vendi verdura na feira. Eu vendia arroz, feijão, macarrão que eu comprava da minha tia em caixa e vendia a granel na frente do mercado dela. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, mesmo contra a vontade da minha mãe, mas eu trabalhava. E há uns anos atrás, quando eu comecei a colher o fruto de tudo isso, né, quando minhas promoções no bombeiro foram chegando, e eu comecei a melhorar de vida, eu comecei a me sentir mal. Sabe o que é você se sentir mal porque você está melhorando de vida? Olha que negócio maluco. E isso acontece. Chama-se crença de não merecimento. E eu tive que lidar com isso. Eu olhava e eu ficava, dizia, Senhor, mas por que eu? E as coisas aconteciam para mim. Tinha um amigo meu, Eli, que ele dizia assim, cara, tu é iluminado. Ele falava, tu é iluminado, as coisas acontecem. E eu ficava com aquilo, eu dizia, Senhor, e eu ficava constrangido. Eu fui para uma conferência nos Estados Unidos com T.D. Jakes. Quando eu entrei, tinha quase 11 mil líderes. Atrasou a parte de credenciamento, porque os estrangeiros tinham que pegar o tradutor. E atrasou um pouco. Quando eu entrei, quando eu coloquei o pé no salão, ele disse a seguinte frase: pare de questionar a Deus e comece a desfrutar. Me deu vontade só de dar a volta e ir embora e dizer, pronto, já fui. E foi só para ouvir aquilo mesmo. Se você me perguntar de outra coisa, eu tenho anotações, mas de cabeça que eu lembre, eu só lembro dessa frase. Deus dizendo assim, pare de questionar e desfrute daquilo que eu tenho para você. Sabe? E aí eu comecei a orar em cima daquilo ali, e aí um dia Deus falou assim, você acha que o que eu estou fazendo na sua vida tem a ver com você? Você está se achando mesmo, né? Está se achando a última cocada do tabuleiro. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com as vidas que eu escolhi, que serão abençoadas através de você. Então não é por causa de você. E desde esse dia, eu entendi. E eu parei de questionar Deus, porque eu sei que não é sobre mim. Eu sei que tem coisas que Deus me dá que não é para mim. Eu sei que tem lugares que Deus vai me levar, porque Ele também quer levar outras pessoas. Eu sei que tem coisas que Deus vai fazer na minha vida, para que Ele possa fazer na vida de outras pessoas, porque quando você vive o seu propósito, você acaba se tornando uma oportunidade para que outros vivam o propósito deles, que estão ligados ao céu. Quando eu entendi isso, as crises acabaram. Digo, pode mandar, Senhor. Pode mandar, que agora tem gente para abençoar aqui que... Então a gente precisa entender que o nosso crescimento, sabe, a nossa mudança não envolve só a gente, não alcança só a gente. Gente, do fundo do meu coração, em abril, se Deus permitir eu estar com vida, eu aposento como tenente-coronel do Corpo de Bombeiro. Dia 22 de abril, porque dia 21 é promoção. Dia 22 de abril, eu podia pegar o João Marco e o Pedro e a Ana e ir evangelizar surfista. Né? Ir para a praia todo dia, passava um surfista, oh, Jesus te ama. Está evangelizando, né? Eu poderia ir morar onde eu quisesse, sem estar batendo cabeça com ninguém. Tranquilamente, vendia meu apartamento, alugava, não precisa comprar mais nada, como diz um amigo meu, não sou João de Barro para fazer casa para os outros. Ia morar de aluguel, aproveitar, imagina, 49 anos aposentado. Vida mais tranquila do mundo. Mas eu não ia ter prazer, minha vida não ia ter sentido. Por quê? Porque o sentido da vida está em estar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu sei que não é sobre mim. Eu sei que os dons, os talentos, as habilidades que Deus me deu, como deu para você também. Cada um aqui tem algo diferente dado por Deus. Que não é para usar só para a gente ganhar dinheiro, para a gente isso, não. Também, mas principalmente para que através de nós, a vida de outras pessoas sejam transformadas. Então isso precisa nos empurrar para sair da zona de conforto. Sabe, a gente não pode sonhar com algo novo
se a gente não tem a capacidade de confrontar aquilo que a gente está vivendo hoje. Confronto gera mudança. Sem confronto não tem mudança. Se aquela pessoa que você só passa a mão na cabeça, você vive passando a mão na sua cabeça. Ah, não fui para academia. Hoje eu não fui para academia porque eu estava meio dodói, né? Não. Ah, não, hoje eu mereço dormir mais um pouquinho. Aí você vai passando a mão. Ah, não, hoje eu estou muito cansado, né? Eu trabalhei. Aí você vai... Não, confronta quem você é, senão você não vai mudar. Se você ficar passando a mão na sua cabeça, daqui 5 anos você continua a mesma pessoa. Porque não existe mudança sem confronto. E se não há mudança, não há mudança. Olha aí como eu fui profundo agora. Se não há mudança, nada muda. A gente precisa saber onde a gente está, onde a gente quer chegar e o que precisa mudar para a gente chegar. O que está nos atrapalhando, o que está nos distraindo, o que está nos impedindo, sabe, da gente avançar em direção ao propósito de Deus para a nossa vida. Abraão precisava deixar Ló para trás, sabe, deixe para trás o que precisa ser deixado, sabe, a gente precisa pegar o GPS, recalcular a rota, sabe, apontar em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Em momentos da nossa caminhada, tem momento que a gente se perde. Eu vinha de Olambra para aquela região do ABC Paulista ali. E eu e a Ana, já meia-noite, e o Waze jogou a gente para um outro lugar. E aí a gente teve que parar, identificar onde a gente estava, colocar o endereço do hotel de novo. Ele recalculou a rota e a gente voltou para o caminho. Senão a gente não chegava onde a gente queria chegar. E às vezes a gente precisa fazer isso na nossa vida. Porque às vezes talvez você tenha saído da rota e você nem percebeu. As coisas acontecem, às vezes a gente nem percebe, sabe? Então Abraão, ele precisava deixar Ló para trás, sabe? A gente precisa ouvir as vozes certas, sabe? E partir para aquilo que Deus tem para nós. Não podemos deixar que as nossas experiências anteriores, sejam elas boas ou ruins, porque tem gente que acha que só a experiência ruim nos impede de viver o novo. Não, as experiências boas são mais perigosas. O bom é o maior inimigo do ótimo. Porque quando está ruim, você está fazendo alguma coisa para mudar. Quando está bom, você acomoda. Não deixe que as experiências de 2022, sejam elas boas ou ruins, impeçam você de viver algo ainda melhor. Você precisa identificar onde você está hoje, o que precisa ser mudado, avaliar o que não está funcionando, porque o nosso foco é, em 2023, viver coisas que nós não vivemos ainda, é viver coisas extraordinárias, sabe? A maturidade fala de amadurecimento, fala de mudança, fala de comportamento, sabe? Fala de mudança de comportamento, de mudança de pensamento, de mudança de rotina, para se tornar uma nova pessoa, para poder viver coisas novas. Fica de pé em nome de Jesus. Pode colocar o louvor novamente? Eu queria que você orasse agora. Eu queria que você tivesse um tempo de autoconhecimento, de autoavaliação. Temos muita gente aqui conectada através do YouTube. Cleme Gomes, Ivan Lucas, Vanessa Almeida, Francisca Mesquita, Sônia Elane, Arthur Nogueira, Michele, Ana Silva, Denilson, Ivan, Pastor Rides, né, acho que está em Cruzeiro do Sul, Márcio, deixa eu ver quem mais, o Denilson colocou ali, o ano da maturidade das coisas extraordinárias, Ana Silva, Gilda Freitas, pessoal conectado aí, né, dos nossos campos também, de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Cuiabá, Barueri, né, Defesa Civil, galera conectada com a gente. Então, tira esse tempo para você agora, você que está nos acompanhando também online. Identifica onde você está e onde você quer chegar. Onde você parou no final de 2022 e onde você quer estar no final de 2023 e o que você precisa fazer para chegar lá. Início do ano é a melhor época para reflexão. Avalie, identifique